Fala galera, estamos com mais um episódio do Pode Largar o Plantão. E hoje nossa convidada é a enfermeira Alcione Abreu. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Ela que é Alcione. mestre e doutora em enfermagem, vai contar um pouquinho da trajetória dela pra gente. Por favor, Alcione, conte pra gente como é que você começou na enfermagem, qual a sua trajetória. Bom, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar sempre conversando sobre empreendedorismo, né? Sobre enfermagem, inclusive enfermagem que quer empreender, né? Eu sou professora hoje, atualmente, sou professora da Escola de Enfermagem, Alfredo Pinto, que é da Unirio. Então, eu sou professora nesse presente momento, né? Também sou conselheira do Corém. E dentro do conselho eu acabo trabalhando muito essa área do empreendedorismo, até ajudando outros enfermeiros a abrir o consultório, entre outras coisas. E sou uma empreendedora. Eu sou CEO de uma empresa chamada Ensino Feridas, onde eu faço, né, junto com a minha sócia, a capacitação com tratamento de feridas, né? Então, Legal. Qual é o nome desse Instagram? Tem um Instagram, não tem? Ensino Feridas. Vamos botar É aqui Gabriela, embaixo. não é? Sim, Sua junto sócia? com a Gabriela, minha Mas sócia. ela não é enfermeira, né? Não, ela é farmacêutica. A gente É, isso que é trabalha nessa interessante. linha interdisciplinar, né? Então, esse olhar fora da caixa de pensar que o enfermeiro pode mais. Por quê? Vou contar um pouco dessa minha história. Tem várias histórias, mas empreender com uma farmacêutica foi por conta de um problema. Por exemplo, eu precisava resolver o problema dos meus pacientes. Quando eu fazia doutorado, eu fiz doutorado na UF, na Federal Fluminense, e no hospital universitário nós temos um ambulatório de feridas. E nesse ambulatório de feridas, o que eu tinha? Inúmeros pacientes, né, de condições socioeconômicas muito baixas, que não podiam arcar com o tratamento prescrito naquela época por mim e pelas outras enfermeiras da equipe. E também o SUS não me oferecia nenhum tipo de tecnologia, nenhum tipo de cobertura, ainda mais tecnologia. Então, eu tinha o básico, né? Colagenase, sulfa e óleo de girassol, que não era nem um produto para tratamento, sim, cosmético. E era isso que eu tinha, e eu percebia que os meus pacientes apresentavam um retardo no processo de cicatrização, porque muitas vezes já estavam resistentes ao uso da sulfadiazina de prata, ou não tinha indicação para usar colagenase, precisava de um produto para estimular a granulação e não desbridar. E eu sentia aquela história de estar enxugando gelo no meu serviço. E aí, nesse meio tempo, como eu fazia doutorado e na UF, a enfermagem e a farmácia têm inúmeras parcerias. O meu grupo de pesquisa na UF de tratamento de feridas tem inúmeros farmacêuticos, biólogos, enfim, é um grupo interdisciplinar, médicos, dermatologistas. A minha co-orientadora no doutorado foi uma dermatologista médica. E a Gabriela fazendo a tese de doutorado dela na farmácia, mas fazia muitas atividades comigo dentro do campo ambulatorial. E aí ela veio para mim falando, Alcione, eu sou doutora, eu estou fazendo doutorado em produtos para a saúde. Por que a gente não pensa em produzir algo, já que tem uma farmácia universitária aqui? Vamos pensar em Se unir, né? se unir. Já pensou fazer um hidrogel para o paciente diferente? Que ele consiga pagar? A gente tem uma farmácia aqui universitária, a gente pode tentar desenvolver os hidrogéis aqui. E aí começou os estudos, inicialmente, papaína, e a gente sempre fazia estudos comparativos, então a gente fazia ensaios clínicos randomizados, um grupo usando papaína e o outro grupo utilizando o hidrogel manipulado pela própria farmácia. E a gente foi desenvolvendo alguns estudos, algumas pesquisas, e a gente falou assim, cara, esse conhecimento não pode Precisa ficar ser só disseminado, aqui né? em Niterói, no Hospital Sim. Universitário, só os nossos pacientes aqui, só eles que estão tendo esse acesso, porque até então era uma receita para ser manipulada na farmácia de manipulação universitária. Quem não era paciente, né, do SUS e do Antônio Pedro não conseguia comprar, então gerava muito em torno da universidade ainda. E outra coisa que eu percebia também, que eu sentia falta da prevenção. Então, eu precisava fazer um creme hidratante para o meu paciente, uma barreira, um creme barreira. E eu
não tinha. Então, a gente começou a desenvolver. Eu levava o problema para ela, falava, olha, eu tenho um paciente assim, assim, assado, com a pele muito ressecada, que está com prurido. E ela, olha, vamos pensar. Ela sentava comigo, a gente desenvolvia a fórmula juntas. Legal. E eu levava, o paciente comprava com preço super barato, porque era da farmácia universitária, ele trazia para mim na consulta e eu usava o produto. Nossa, muito legal. E aí eu comecei a ver, falei, nossa, dando resultado. Olha esse hidrogel aqui, essa porcentagem que a gente E a prescreveu. UF permitia todo esse trâmite. Sim, Dava sim, liberdade porque para vocês. Porque ficou, né? A farmácia, ela tinha todos os produtos ativos para produzir, só que ninguém mandava uma receita para lá. Então, a Gabriela, por ser farmacêutica e com a professora, no caso do grupo dela, começaram a trabalhar dentro da farmácia universitária de manipulação, e aí foi dando muito certo. Então, a gente começou a perceber algumas formulações base que a gente fala. O hidrogel tantos por cento, com esse tipo de polímero tá dando certo. Não, papaina, melhor colocar nesse polímero X, que é melhor. Então, a gente começou a ter uma prática... E tudo isso foi gerando dado para pesquisa. Sim. Né? Só Tudo que, isso foi só pra que comprovação naquela científica. época, eu fazia o doutorado com uma outra... Aham. Era um outro produto que eu testava. E e o doutorado dela era de envolvimento de Seu produção de doutorado produto. foi com Em úlcera plasma venosa? Não, eu fiz não plasma foi rico em plaquetas, PRP, também um ensaio Sim. clínico. Só que eu estava utilizando PRP num grupo e outro grupo não. Só que, independente da minha pesquisa, eu cumpria a carga horária do doutorado dentro do ambulatório. Só com a Então, Gabriela. 2 dias na semana eu estava somente para atender a clientela que não era da pesquisa. Uhum. Então, eu atendia o dia todo, manhã e tarde, 2 dias, e como eu era bolsista de doutorado, então eu tinha uma carga horária maior, então eu tinha que estar na assistência junto com porque meu doutorado é acadêmico, então eu tinha que estar na assistência junto com os alunos de graduação, iniciação científica, e tinha que estar desenvolvendo a minha tese em si de bancada, né, onde eu fazia lá. E aí, nesse intervalo, ela fazendo o doutorado dela e eu fazendo meu doutorado, com um problema, os nossos pacientes do SUS não conseguem cicatrizar. Eu tinha paciente com 10 anos que estavam ali, falei, gente, tem uma sensação de estar enxugando gelo. E a gente foi desenvolvendo e deu muito certo. E aí, isso foi em 2018. Não, a gente começou em 2016. Em 2018, eu finalizei o doutorado. Falei com a Gabriela, que tal a gente pensar? Eu já fazia cursos, mas de outra forma, enfim, falei, que tal a gente levar esse meu conhecimento e o seu? O meu que eu falo de feridas, porque eu tô aqui na bancada, e você com o seu de farmácia de manipulação, para entregar para os enfermeiros fora muro aqui, universidade. E a gente começou em 2018 com cursos presenciais, era um dia de curso. Eu entrava... falando sobre cicatrização em si, e ela levava literalmente a bancada, como se fosse uma farmácia de manipulação, e começava Nossa, que legal. a mostrar, Fazendo olha, as interações, né? isso aqui, olha, por isso que o óleo e gel, não sei o quê, e começou fazendo lá. Muito bom. E aí começou a vir gente do Brasil inteiro, tipo, Nordeste, fazer o curso, enfim. E a gente começou a aumentar, e aí nesse início... Esse curso eram para outros profissionais da saúde fazerem o mesmo em outros lugares. Isso, Tá. e aí as pessoas, a gente vendia o curso, elas Pra eles compravam, capacitarem. elas Aham. compravam a capacitação em aprender a prescrever produtos manipulados para Sim. tratar feridas. E aí começou a vir muita gente, a gente percebeu que um dia só não estava dando vazão para tanta coisa que dá para fazer, a gente começou a fazer 2 dias, um dia de tratamento, um dia de prevenção. E aí veio a pandemia, né, em 2019, finalzinho de 2019, enfim, para 2020, veio a pandemia, a gente com várias salas agendadas, todo mês uma sala agendada para o curso, que era sempre num hotel, porque a gente oferecia coffee break, enfim, que era o normal. E veio a pandemia e a gente, com um monte de curso vendido, a gente falou assim, olha, não dá mais. Vamos ter que, pelo menos para essas pessoas que já pagaram o curso, oferecer o curso de forma online. E aí foi por isso que a gente migrou para o online. E aí a gente começou com alguns dias online. Então, eram 2 sábados seguidos, ao vivo. Que foi quando nasceu o Instagram do Ensino Feridas? Isso. E aí, nesse momento, foi ao vivo. A gente abria um Zoom, dava aula ao vivo para a pessoa, como se estivesse presencial, porém ao vivo. E depois a pessoa tinha um tempo para assistir de novo, a apostila, enfim.
E aí a gente foi crescendo e aí começou cada vez mais a noção de trazer outras coisas. E, por exemplo, a gente já trabalhava muito com a fitoterapia, porque o paciente do SUS, ele tem uma necessidade, ele gosta de planta, ele quer É usar. cultural, Isso né? que eu ia É. falar, tem uma questão cultural Isso. por trás, Muito né, de enraizado. família E aí ele tal. quer usar aloe vera, ele quer usar a babosa, que é aloe vera, e não sei o quê. Então, lá naquele momento no SUS, muitas vezes, eu abri o curativo do paciente e vi uma planta. Uhum. Falei, Gabriela, como que eu faço para usar essa planta aqui de uma forma Dentro do segura curativo. para o paciente? Porque eu Sem não ser aguento. direto do pé da árvore. E às vezes ele nem sabe qual planta é, ele acredita ser, né? Enfim. Ela falou: olha, a farmácia de manipulação eu consigo fazer um produto para ele com a babosa e ele não vai usar diretamente a babosa. E começamos a pensar camomila, babosa, barbatimão, porque a gente tinha lesões muito infectadas Uhum. que precisavam trabalhar um pouco da infecção, e eles já eram resistentes à sulfa, por exemplo, que é o que eu tinha no setor, eu não tinha cobertura nenhuma com Muitos prata. anos tentando, né, também. E aí a gente começou a utilizar, e aí depois o curso foi crescendo Online. online. Primeiro, um dia seria o ABC da manipulação, eu falando primeiro sobre cicatrização, e ela entrava mostrando tudo que a farmácia consegue fazer, gel, creme, creme hidratante, creme lanete, enfim. Depois a gente começou, aí a pessoa que fazia esse módulo, ela podia migrar para os outros. Aí no outro dia a gente fazia só de fitoterapia, falava todos os ativos de fitoterapia que o enfermeiro pode prescrever, ou no hidratante, ou no gel. E depois um outro módulo de pele íntegra, que a gente dividiu chamando pele íntegra, que era para realmente pensar nessa Prevenção, parte né? de sabonete, hidratante, creme barreira, spray barreira, até Legal. então. Spray E aí- barreira também. Sim. E aí foi, né, evoluindo. E aí a virada agora, atualmente, foi esse ano, em janeiro, a gente realmente remodelou todo o curso, virou uma habilitação, não é mais um curso, tem mais de 60 horas. E aí a gente faz Caramba. os módulos, eu fico muito responsável pelos módulos. Por exemplo, o módulo que eu vou gravar agora, eu faço uma aula sobre lesão por fricção, e no final da aula eu falo como cicatrizar a lesão por fricção, tanto com a indústria, tanto E aí tu faz a relação de a relação, custo-benefício. isso. Porque, assim, E das duas opções já abrange os dois públicos. Isso, até porque o paciente ele tem a escolha, né? Claro. Uhum. E o enfermeiro que é habilitado para tratar a ferida, ele tem Tem que saber. que saber. Então, tem aula desde coberturas com prata, né, coberturas absorventes, enfim, que é algo que a indústria consegue Sim, fazer e investe oferece, e é bem muito também, né? bom. Uhum. Né? Não sou contra a indústria, pelo contrário, eu acho que a gente tem que Tem que saber oferecer prescrever, né? e oferecer as estratégias, e o paciente tem o direito de escolha. Então, Sim. assim, hoje, atualmente, 85% das minhas prescrições são de farmácia de manipulação, então faço a minha própria prescrição, mas tem pacientes que eu preciso utilizar uma hidrofibra com prata, porque realmente é uma lesão cavitária, Sim. e assim vai. Então, assim, é muito importante dizer que a farmácia de manipulação, ela vem complementar o seu conhecimento, né, um conhecimento do enfermeiro, porque ele não aprende isso na faculdade. A gente não Não, aprende na não faculdade, nem na pós-graduação, a prescrever medicamentos manipulados. E olha que a Unirio, acho que é a única faculdade pública que tem a disciplina de homeopatia para medicina. Sim. Acho que é a única que ainda tem uma linha, talvez, Sim, assim, mais de prática voltada para essa... integrativa, Isso. né? Isso. E foi esse teu movimento que tem alguma relação com a lei que saiu depois do COFEN em relação à prescrição dos enfermeiros especialistas? Isso, não foi manipulados? resolução, foi um parecer, Foi um né? parecer, Do né? COFEN, né? Sim. Eu Teve a sim, tua sim. participação ali, Porque né? a conselheira federal, ela recebeu esse pedido como se fosse um pedido, né, de orientação que qualquer enfermeiro do Brasil pode enviar para o fazer. COREM perguntando, posso fazer isso? E o COFEN, ele vai responder. E aí, quando chegou na mão dessa conselheira federal, que não era da área de enfermagem dermatológica, não era estomoterapeuta nem nada, ela já sabia porque ela não lembra a cidade dela, o estado, tinha falado de mim para ela.
E como eu sou conselheira, ficou muito fácil essa O link interlocução. fácil, né? E aí ela falou que tinha recebido esse pedido de parecer e ela queria responder. E o que eu poderia ajudá-la? E aí eu Falou, fui, estruturei deixa o parecer comigo. para ela, respondi em relação mais às resoluções mesmo, porque não é, eu sempre falo, as especialidades existem para isso. Por exemplo, tem algumas resoluções da obstetrícia que eu não sei. Uhum, Então, quando chega um parecer, o ideal é alguém mesmo da área responder, claro. porque senão fica algumas lacunas, porque Sim. quem não vive a Não prática, tem como. Opinar na minúcia, Não tem como a né? gente saber Isso, tudo de não tem todas as como. E especialidades. graças a Deus. Graças É. a Deus, a gente ia se ficar doido, né? especializa, né? E aí foi ótimo, porque eu trouxe algumas RDCs da própria farmácia de manipulação. Tem uma RDC da farmácia que diz que o farmacêutico, o farmacêutico, né, que está ali na bancada, ele pode receber prescrição de qualquer profissional da área de saúde. Ele não está falando assim, exceto o enfermeiro, né? Sim. Profissional de saúde. Então, qualquer profissional dentro da categoria de saúde pode prescrever para farmácia de manipulação. Sim. Só que o enfermeiro, ele ainda tem um pouco de medo, de receio enquanto à autonomia. E aí, esse parecer foi de 2021, mas em 2018 nós temos 2 resoluções importantes, né? Primeiro, eu sempre falo que a gente pega desde a lei da Constituição de 86, que fala que o enfermeiro ele faz consulta de enfermagem, Sim. né? E dentro da consulta de enfermagem, hoje a gente sabe que a gente aplica o processo de enfermagem, que é algo que veio de 2009, né? E dentro do processo tem uma etapa que é o quê? É anamnese, exame físico, enfim, diagnósticos de enfermagem. Então, a gente tem diagnósticos de enfermagem específicos para a pele. Então, se eu tenho diagnósticos específicos para a pele, que é a integridade da pele prejudicada, risco, né, de lesão por pressão, eu posso, por meio de levantar os problemas, uma das etapas é prescrição de cuidados. Então, tratar a pele como prevenção, prescrever um hidratante, uma barreira, um sabonete, faz parte Sim. desse olhar do enfermeiro. Sim. E aí, eu trouxe para ela tudo, desde da lei do exercício profissional, o que o Legal. enfermeiro pode. Peguei a resolução de 2018, que é a 567, que fala que o enfermeiro pode prescrever, indicar coberturas para farmácia, não está lá, exceto farmácia de manipulação, está bem aberto, graças Sim. a Deus, né? Uhum. Então, Tem que usar a lei ao nosso favor isso. também, né? E aí, só que a 567, ela era muito focada para o enfermeiro que trabalhava no ambiente privado ou SUS. Porque até então a gente não tinha uma resolução que respaldava o enfermeiro a ter o consultório. Sim. Aí A logo ser- depois... A ser seu Autônomo, próprio né? Autônomo, isso. E aí a 567 veio falando para feridas e a 568 veio depois complementar essa. Sim. Então, quando você olha a 567 isolada, você acha que o enfermeiro só pode prescrever coberturas, medicamentos, tá bem claro, medicamentos e coberturas, dentro se ele do tiver SUS. vinculado ao SUS ou o hospital privado, por Uhum. exemplo. Uhum. Porque até então, ali, na época que foi escrita, porque foi antes, não se falava do enfermeiro empreendedor, essa atividade autônoma do enfermeiro, Sim. né? Mesmo ele sendo um profissional liberal, ele tem algumas autonomias. E aí ela veio complementar. Então, eu trouxe a 567 para ela, a 568, a lei do exercício profissional, as resoluções da farmácia de manipulação. E aí o cara que não é especialista... Não vai nem saber não aonde tem está, como. né? Não tem E como aí, dizer que não. Você e, veio por com exemplo, provas e dados. Isso, eu trouxe a RDC da farmácia, tem uma outra RDC do Ministério da Saúde que diz que MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição, é de qualquer profissional da saúde, independente de ser médico, né? Sim. Então, os MIPs é qualquer medicamento sem prescrição médica. Uhum. Aí, o que o enfermeiro não pode prescrever? Aquilo que é somente do médico, que seriam os antibióticos, né? E alguns medicamentos de tarja preta, né? Que tem retenção de receita. Uhum. Então, a partir disso, tudo que se engloba feridas que não são antibióticos, os enfermeiros podem e prescrever. devem prescrever. Então você fez o empreendedorismo na sua carreira, junto com a sua sócia, Uhum. né? Você fez um intraempreendedorismo Sim, no dentro Corém. do Corém. Sim, isso aí. Então, eu acho que é esse o caminho que a gente tem que
começar a olhar com mais carinho, né? E você acha que você começou a empreender, quer dizer, você começou a empreender ali em 2018? Não. Você já dava curso, né? Já. Quando E, assim, foi que você virou essa Virei chave? a chave. Você entendeu, eu estou fazendo Sim. algo Posso aqui. monetizar Eu sou o uma meu empresa, trabalho, né? eu sou mais que uma enfermeira, agora eu sou uma empresa. Eu tenho... Sim. Assim, e outra coisa, hoje na universidade eu ainda faço o empreendedorismo social, que é quando, com os meus projetos de extensão, eu realizo atividades voltadas para a comunidade. Sim. Né? Então, hoje eu consigo ter Que legal. os três lados, assim, bem fortes. E extensão, para mim, é algo que eu sou apaixonada. Acadêmicos são ótimos, Sim, né? sim. O meu start foi, assim, eu sempre fui uma boa vendedora. Eu venho de família, meus pais, o meu pai é comerciante, meu irmão é comerciante e minha mãe é professora. Então, sempre tive esses dois lados, trabalhar, né? Sala de aula ou com comércio. Meu pai tinha comércio e eu trabalhava no comércio com ele. Então, sempre gostei dessa ideia de gerar dinheiro, valor. Então, eu recebia por aquilo que eu trabalhava, enfim. E aí, por que eu escolhi enfermagem? Não foi eu que escolhi, foi minha mãe. Eu queria ser jornalista, né? Então, mas eu morava no interior de Minas, uma cidade muito pequena, e não teria campo para trabalho de jornalismo na cidade. Aí a minha mãe virou para mim e falou assim, olha, Alcione, eu tenho uma tia que mora no Rio de Janeiro, que ela é muito bem sucedida, ela é professora da Universidade Gama Filho, lembro direitinho ela falando. E eu acho que você tem tudo a ver com a enfermagem, porque ela tá muito bem e ela gosta, enfim. E aí eu falei assim, vou fazer faculdade, porque minha mãe, né, até então eu estava com 19 anos, queria sair de casa, queria sair do interior de Minas. E aí eu falei, olha, eu vou para enfermagem, se eu não gostar da enfermagem, eu consigo transferir para algum outro curso dentro da UF e vai ficar mais fácil. Então você veio para o Rio para fazer a faculdade. Vim para fazer a UF. E aí eu saí do interior de Minas sozinha. Nunca tinha saído da minha cidade, vim com a cara e a coragem. Qual é a sua cidade? Muriaé. Muriaé. Muriaé é conhecido. Conheci. Tem alguém, todas as vezes que eu falo de Muriaé, tem alguém. Eu conheço alguém, já namorei com alguém de Muriaé. Falei, Muriaé vai invadir o planeta. Eu não conheço Muriaé, mas assim, dentre os porque Minas tem muitas cidades pequenininhas, né? Dentre as pequenas, de Muriaé, pra mim, é conhecida. Meu pai já falou várias vezes de Muriaé. Sim. Só que Muriaé, hoje, 2023, tá muito mais avançado. Tá mais popular. Do que 2005, quando eu saí. Com 2005. Não tinha universidade na área da saúde lá. Só tinha licenciatura, biologia, enfim. E aí, por isso que eu saí, porque não tinha faculdade. Minha mãe escolheu o meu curso. Fiz prova para vestibular para várias faculdades. Minha mãe falou, olha, vai para Niterói, que Niterói é mais tranquilo, e vai. E aí, se você não gostar, você volta, porque eu tinha passado na UFJF e na UF. Então, no meio do ano, eu teria que resolver se eu continuava. Juiz de Fora não era mais próximo, não? Sim, só que eu passei primeiro, eu ia entrar no segundo semestre. Isso. Entendi. A minha mãe testou o curso Testou o curso. Você vai para Niterói, se você não gostar, você volta, que vai, tá garantido. Tá garantido o Juiz de Fora para você, que Juiz de Fora é 2h30 só, é muito perto. Falei, então tá. Cheguei aqui, comecei a me envolver muito com a universidade, enfim, fui ficando e aí fiquei. E aí eu tinha um grande problema, que era, minha mãe gastava muito para me manter em outra cidade, morava em República, tinha uns gastos, enfim. E aí eu comecei a pensar o que eu posso fazer para aumentar o meu recurso financeiro aqui. Já encontrou um problema e já está buscando a solução. Sem depender da minha mãe. Porque minha mãe, ela, coitada, ela tinha, assim, não faltou nada para mim, graças a Deus. Mas ela não me dava era além. Tudo muito certinho, né? Dentro da conta. Eu quero uma calça nova. Não, é branca. Ela falava desse jeito, é branca, porque branca é para estágio. Se for branca, eu consigo para você. Agora jeans, não, entendeu? Então era tudo muito voltado para a universidade. E aí eu entrei em monitoria, fui monitora de histologia por conta... Eu amava o laboratório de histologia. Fui para histologia, fiquei dois anos como monitora, tinha um dinheiro ali da bolsa de monitoria. E no quarto período, eu pedi para sair mais cedo da sala de aula para poder ir para a monitoria. E aí eu levantei a mão e falei assim, professora, eu preciso sair, porque eu tenho que estar 1 hora
no laboratório de morfologia e já são 12h20, eu tenho que sair. Ela falou assim, mas você é monitora de quê? Eu falei, de histologia. Ela falou assim, nossa, eu estou precisando para o meu projeto de iniciação científica. Uma aluna que saiba ler os aspectos histológicos da pele. Você tem experiência? Eu falei, nossa, é o que eu mais faço. E ela falou assim, olha, me dá seu CPF e depois a gente conversa. Depois ela foi e aí eu tive que sair da monitoria, quase faltando 2 anos, porque é o ano, depois renova, né? Antes de finalizar 2 anos, eu saí para pegar a iniciação científica. Foi na iniciação científica, no 4º período, que eu me encontrei com a enfermagem que trata feridas, né? Enfermagem dermatológica. Que naquela época Começou na célula, né? Que não existia esse nome, enfermagem dermatológica, né? Algo muito mais novo. E aí foi ali, e aí nesse meio tempo eu tinha uma bolsa de iniciação científica, e aí no 4º período, junto com a bolsa, que foi virada de chave, a gente vai pro campo, né? Então, e aí eu percebia que eu estava numa turma com mais de 60 alunas, a maioria eram mulheres. Eu falei, todo mundo vai precisar usar branco. Aí, o que eu fiz? Você foi vender roupa branca. A minha tia, costureira, lá em Minas, eu liguei para ela, ela tem uma confecção de calcinha. Aí eu falei com ela, olha, eu acho que tal a gente fazer algumas calcinhas com um tom que vai tampar a transparência. E aí ela fez várias calcinhas de vários modelos com cores diferentes. E eu chegava e falava, gente, olha, a gente vai usar roupa branca, né? Olha aqui. Aí eu vendia 3 por 10, lembro direitinho. 3 calcinhas por R$10. E vendeu muito. Outras turmas começaram a comprar. E porque hoje a gente encontra muito a roupa mais nude, né? Pra ficar debaixo da roupa branca. Sim. Mas naquela época não existia. E além disso, para complementar ainda mais, a minha mãe fazia muitos bordados nas minhas blusas que eu ia pro hospital. Eram umas pedrinhas, assim, de strass. E as meninas ficavam assim, Alcione, já que você vende calcinha, a gente quer essa blusa. Aí eu ligava para minha mãe, fabrica aí, compra na loja, no atacado e borda. Quando eu voltar de viagem no final de semana, quando eu for para Muriaé, você me dá, que eu vou chegar vendendo. Eu vendia R$10 cada blusa. E vendeu pra caramba, enfim. E aí eu fiquei 4º, 5º e o 6º período vendendo calcinha, sutiã e roupa. Então o empreendedorismo tá no seu sangue, literalmente, né? Sangue. E aí no 7º período eu percebi que deu uma caída, porque a gente estava evoluindo, a gente não estava mais usando branco. E aí eu falei assim, gente, eu tô precisando complementar a renda também. Só com a bolsa de iniciação científica tá muito ruim para mim. E aí eu usava muita bijuteria, porque eu sempre gostei, usava uns brincos. E aí eu percebi que aquilo ali era uma ferramenta de venda, porque as pessoas se interessavam por aquilo que eu estava usando. E aí eu ia para Uruguaiana, que é um local aqui do centro, onde tem muita coisa assim barata. E aí eu comprava as peças e montava no final de semana, né? e levava. Eu tinha um monstruário, lembro direitinho. Eu abria assim, ó, na cadeira, na mesa do professor antes da aula, 60 mulheres, imagina, loucas para comprar um brinco. E era moda também, acabava sendo moda, né? Sim, e aí eu paguei a minha festa de formatura com o dinheiro das bijuterias. Então, assim, e aí minha mãe falou assim, olha, então você fica com a festa, que eu fico com o álbum, né? Tem aquela história do álbum, enfim e tal. E aí foi assim, caríssimo. Mas você tinha noção do que você estava fazendo? Não. Ou você estava fazendo porque tá na tua veia, né? Não, ela estava precisando também. Era necessidade. Era necessidade. Sim. Mas assim, eu não enxergava que eu era uma empreendedora. Uma oportunidade em cada coisa. Naquela época eu nem imaginava empreendedora. E não se falava muito sobre isso. Não, para mim eu era uma comerciante. Sim. Tá, de venda. Eu era uma vendedora, uma comerciante que produzia aquilo que eu enxergava muito bem o mercado. Eu tinha um nicho, que era alunas de graduação. Sabia que você podia vender alguma coisa tranquilamente. E precisava. Né? E aí tinha uma outra menina que vendia pão de ló, né? Casadinho. Então, cada um tinha. E eu percebia que o meu nicho era muito, muito pra moda, pra beleza, enfim. Então, eu falei, vou nisso. Eu achei que você ia falar que vendeu pijama cirúrgico, jaleco. Me admira não ter vendido jaleco em nenhum momento. Não. Eu acho jaleco com bordado. Faltou pouco. Jalecos com bordado. Eu acho que porque eu não tinha tempo, sabe? Se tivesse alguém que chegasse e falasse, Alcione, eu produzo jaleco, você quer vender? Eu acho que sim. Eu falo, quero. Porque tudo que eu vendia era algo que eu produzia. Ou era minha mãe, ou era minha tia, ou era eu. Né? Então, assim, era algo muito familiar. E tu imaginava que um dia tu podia
desbravar Assim, como você tem feito? Eu falo assim, eu lembro direitinho. Não, imagina a sua mãe. Imagina só, o Não, minha orgulho mãe que a sua mãe achou deve que eu ter. ia voltar, né? Então ela tá fazendo enfermagem para voltar para o campo para trabalhar em Muriaé, né? E aí eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu lembro direitinho, subindo as escadas da UF, tem muitas escadas da escola, eu falei assim, eu vou sair daqui com doutorado. Eu nem sabia qual era o caminho que eu tinha que perseguir. Porque, assim, eu me espelhei muito na minha professora, essa que me deu a bolsa de iniciação científica, que é a Beatriz Guiton, que é a minha mentora. Hoje eu falo que é mentora, mas na época... Você não fazia ideia, Não, né? eu considerava ela como minha mãe, minha segunda mãe. Sim. Né? Ela é loura, eu falava minha mãe loura e minha mãe morena em Minas. E ela me acolheu e eu virei para ela assim, professora, como que eu faço para estar no seu lugar aqui um dia, né? Ela, Alcione, você tem que fazer mestrado, o que você está fazendo aqui de iniciação científica é importante. É importante, conta muito ponto. Conta ponto para quando você terminar. E ela falou, olha, a gente não tem mestrado ainda na casa. Isso era 2007. Mas a gente está com um processo para abrir. Então, acho que vai casar com o tempo que você está se formando. E aí, eu fui da primeira turma de mestrado dela e fui a primeira aluna de doutorado dela. Então, eu também cresci junto com ela em relação a essas coisas. E aí, hoje eu sei que eu falo mentora por conta disso. Mas antes, para mim, era aquela mãe, né, que pegou na minha mão. E ela foi me mostrando o caminho. E aí, eu já tinha me encontrado na área de dermatologia, que não se falava. E aí, me formei em 2009. Eu já tinha passado no concurso para assistência do Estado. Então, eu estava concursada pelo Estado em 2009. Em agosto de 2009, eu entrei para o Estado trabalhando na assistência. Mas eu já sabia que eu tinha que fazer prova para mestrado, enfim. Então, eu não quis sair da vida acadêmica também. E aí, como lá o esquema era plantão de 24, era 24 por 120, eu tinha um tempo para também fazer... Se dedicar à vida acadêmica. Você ainda é concursada? Calma. Aí eu saí, aí eu fiquei 4 anos, desde o mestrado até 1 ano do doutorado na assistência, trabalhando na assistência hospitalar. E aí, quando eu fui para o 2º ano de doutorado, eu não consegui conciliar, porque o nível de exigência era muito grande. E aí eu saí da minha vida de plantão para poder viver, né, com a expectativa de passar futuramente no concurso quando eu terminar o doutorado, mas eu já atuava atendendo pacientes em domicílio. Então, eu por estar tanto no mestrado e no doutorado no SUS, dentro de um hospital universitário, eu fiz a minha rede de indicação. Sim. Então, todas as vezes que eu encaminhava um paciente para o cirurgião vascular no SUS, ele falava assim, Alcione, tô com um caso super difícil, me dá seu cartão para eu te encaminhar. E aí começou, e o vascular do hospital já era um senhor que estava quase se aposentando, ele literalmente passou todos os casos dele para mim. Isso era a venosa que mais tem no mundo, né? Isso, passou para mim e eu comecei a atender fora do plantão. Aí eu saí do plantão, a minha renda era os meus atendimentos domiciliares, eu fazia consulta domiciliar e uma bolsa de doutorado, que era R$2.000 na época. 2.400, eu acho. Já estava ganhando mais com os pacientes do que com uma bolsa, né? Sim. E aí eu falava... E eu chegou a atender tanto que eu comecei a criar literalmente uma equipe. Eu tinha 2 técnicas que trabalhavam comigo lá no hospital, que trabalhavam comigo na comissão, porque do hospital eu entrei na assistência, e depois, quando a minha gerente descobriu que eu trabalhava no Antônio Pedro, que eu fazia mestrado em área de feridas, o que ela fez? Me colocou para coordenar uma comissão de pele. Sim. E aí eu fiquei 2 anos só na assistência direta, plantão, e depois eu fui responsável pela comissão de pele do hospital. E aí essas 2 técnicas que eram da minha equipe, elas começaram a me ajudar nos atendimentos. Então, a primeira consulta eu fazia, prescrevia, trazava conduta, elas acompanhavam e eu ia uma vez só por semana. Estrategicamente, você ia ver o paciente. Isso, então eu era responsável legal por elas, como se fosse a RT delas. E eu fazia a primeira consulta e quando o paciente queria mais de uma vez na semana o atendimento,
eu indicava a minha técnica, que era sobre minha responsabilidade. Ela ia, realizava o acompanhamento, e aí eu comecei a conseguir até atender mais pessoas, porque eu consegui pegar muito Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Rio de Janeiro. Eu tinha muitos pacientes, Leblon, Ipanema, enfim, né? Então Não eu dá pra estar em comecei... todos os lugares. Não dá. Né? E aí sempre a primeira consulta eu fazia, prescrevia, avaliava, indicava, e elas eram subordinadas a mim e passavam um feedback para mim de todos os tratamentos. E aí eu já naquela época comecei a ganhar mais dinheiro do que o meu contrato, não era contrato, meu concurso público na assistência. E depois, quando eu estava terminando o doutorado, em 2000, e eu terminei o doutorado em 2018. No meados de 2018, teve... Você já estava com a parceria com a farmacêutica. Isso, só que aí eu já estava fazendo alguns cursos, né? Fazia uns cursos com ela. Em 2018, eu não fazia curso com ela, já fazia curso com ela. Atendia em casa, atendia em domicílio e era doutorado. Aí, depois do doutorado, eu estava no último ano do doutorado, eu fiz a prova de concurso para a Unirio. E aí eu passei na prova, só que eu passei, eram 2 vagas, eu fiquei em terceiro lugar e esqueci. Aí, em final de 2019, porque o concurso tem validade por 2 anos. E aí, em final de 2019, a Unirio me chamou para assumir o cargo. Hoje eu sou professora adjunto lá na Unirio. E aí eu parei com toda essa... Eu não tenho mais tempo. Não tem mais como, né? Se dedicar, isso. assim. E aí, acho que também não deve mais valer a pena. Não, acho que agora vale. você se encontrou no seu nicho. O que eu faço hoje? Hoje eu tenho um grupo de alunos de indicação. As minhas alunas pegam os meus casos. Legal. Então, tudo que eu recebo hoje de pedido de ajuda, eu indico uma aluna que fez o meu curso, enfim, e eu faço entrego esse acompanhamento para ela. São raros os casos. Tem, assim, uma mãe de uma amiga minha, professora, que eu assumo alguma coisa, enfim. Mas eu tô diretamente não tô mais responsável pelo atendimento de pacientes. E eu foco mais na produção de conteúdo, então hoje... Que é bem alta, né? Bem alta. Vejo o alta. seu Instagram, é bastante coisa. Muito, né? Então, hoje, a minha renda vem do Instagram, né? Eu tenho o Instagram, que é a minha fonte de renda, parcerias, public post, entre outras coisas. E através do meu Instagram, onde eu faço meu empreendedorismo digital, eu conheci muitas pessoas, né? Não só cursos, né? Então, eu fui dar aula com o professor Rômulo Passos, eu escrevi um livro. O livro, né? O tratado. Né? A gente trouxe o tratado, ele tá dentro da bolsa. Sim, a gente trouxe o tratado, que era para mostrar para você que a gente se espelha também. E aí foi por meio do meu trabalho, né? Do meu empreendedorismo digital, que foi surgindo muito networking. Né? Então, hoje eu consigo impactar muitas pessoas, independentes do meu curso, com o meu Instagram. Isso é o Brasil inteiro. E o Corém hoje, que eu também atuo fazendo muitas palestras no Corém, que são palestras gratuitas pelo Corém, que é o Capacita, né? Que é onde eu faço mais, é um público muito voltado para o técnico, para o auxiliar, né? E o acadêmico. Sim. Que não é meu público de venda, porque eu vendo para enfermeiros. Mas eu preciso modificar a prática. Né? Então, não adianta ter um bom enfermeiro se o técnico não sabe até onde ele pode ir. De novo, eu entro em empreendedorismo, onde ele vai impactar, que eu sou apaixonada, né? Assim. Deixa eu te perguntar, pra gente finalizar. Dentro da enfermagem, você realizou os sonhos que você almejou e os que você não imaginou? Como é que foi isso, de uma forma resumida? Mesmo sabendo muito certo até onde eu podia ir, né? Assim, onde eu queria ir, eu quero estar... Sempre fui uma pessoa muito focada nos meus objetivos, nos meus sonhos, enfim. E graças a Deus eles vão, assim, cada vez que eu chego num patamar, eu, revejo. Tem mais coisa para lá, né? No início eu queria ser, né? Quando eu comecei lá na graduação, enfim, com a minha mentora, ser uma professora de universidade, pesquisadora. Você se espelhou nela? Que era a função... A mãe loira? Isso, você chegou, né? Que era minha... Então, a mãe loira. Eu cheguei... Hoje eu tenho um grupo de pesquisa, tenho inúmeras publicações, livros, enfim, na universidade, tenho alunos de extensão, monitoria, enfim. E falei, cara, já cheguei onde eu queria chegar. E aí foi modificando outras coisas. E na pandemia, eu já estava na Unirio, já era concursada na Unirio, eu comecei a trazer mais um olhar mais para o digital. E aí eu comecei a publicar, focar o meu Instagram mais para o lado profissional, enfim.
E sim, então hoje, eu sempre brinco, a minha primeira viagem de avião foi por conta da enfermagem, Uhum. né? Então, assim, primeira vez que eu tinha o quê? 25, foi no mestrado. Eu só fui porque eu já estava nesse núcleo de enfermagem. Então, assim, tudo que eu tenho hoje, o meu apartamento, as minhas coisas, o que eu posso possibilitar para minha família, tudo foi por conta da enfermagem. Então, assim, eu penso hoje que assim, eu não me enxergo longe da enfermagem. Hoje, eu falo assim, mas você não queria ser jornalista? Hoje eu me... Você é Tu quase pode uma fazer esse trabalho jornalista dentro da da Hoje eu me enfermagem. reconheço na enfermagem como uma forma de me comunicar, que eu Isso. uso o Sim. Instagram. Então, se tirar de mim o Instagram, eu vou ficar louca. Então, muitas vezes, o meu trabalho, eu entendo o Instagram como um trabalho, porque eu acabo impactando pessoas, isso para Sim. mim é muito importante. Então, quando eu faço, por exemplo, fui agora no curso que teve do Capacita, eu chego lá, as pessoas estão indo no curso por minha causa. Sim. Então, aí levo o livro para eu Não assinar. sabe nem qual é o tema, mas se você tá então lá, assim, né? é isso. Então, isso para mim é um impacto muito grande que só a enfermagem podia me oferecer. Se eu tivesse em outra profissão, medicina, eu acho que eu não conseguiria impactar tanto e Sim. mudar tanto a realidade das pessoas. E eu, nesse último evento que eu fiz o Capacita, teve um técnico de enfermagem que falou assim, depois de hoje, da sua palestra, eu não vou mais trancar o curso. Ai, Que que bom, bom. né? Porque eu Serviu estava como uma assim, inspiração, É. né? eu estava me sentindo E muito mal você na acaba enfermagem. sendo uma comunicadora, né? Sim, Um jornalista é uma comunicadora e você Sim. é uma comunicadora da área da saúde, né? Sim, E faz muito- isso com muita excelência. E a Muito bonita essa enfermagem história. tem as nuances, graças Sim, a Deus. sim. Então, assim, hoje eu me falo, quando me perguntam se Alcione, você é o quê? Eu penso, sou professora, pesquisadora, comunicadora, enfermeira, Jornalista. porém, a gente fala conselheira. Pesquisadora, Então, assim, falou? tem tantas nuances, assim, Sim. eu só consigo ser isso porque eu sou enfermeira. Sim. Sim. Tá? Então, Que isso que é bom. Basta a gente importante. encontrar, aproveitar as oportunidades e encontrar as brechas pra gente crescer, né? Sim. Olha, infelizmente, nosso tempo está encerrado. Ah, Mas que foi um pena. prazer Foi de ótimo. receber você. viu? Parabéns pela sua trajetória, Eu que pela agradeço. sua, Obrigada Que pelo bom. seu tempo. pelas suas Nada. superações, né? E por ter Sim, conquistado sonhos e tem muito mais aí por vir. E é Parabéns. sempre um prazer estar contando um pouco da história, porque quem enxerga agora, Alcione, agora, não entende o quanto, né? E aí eu lembro que, por exemplo, no final da minha palestra agora no Corém, eu coloco assim, a Alcione de 2008, na UF, estava falando de feridas. Então, as minhas aulas de É. monitoria, o que eu produzia... 15 anos falando sobre Entendeu? isso e Então, hoje você assim, está colhendo, né, os Isso, frutos. então nada Não chegou foi do no nada. meu colo é. agora. As Então, pessoas não têm Você noção, plantou né? lá atrás e isso está aí, colhendo agora. Que então, bom. Né? Que é muito fácil a gente olhar para o outro e falar, nossa, fulano deu sorte. Que Não, não sorte, é né? sorte, né? Tem muito empenho ali, Uhum. né? Iniciação científica é uma coisa muito difícil de fazer. O Nossa. mestrado, o doutorado, não quero nem imaginar. O mestrado já é difícil. Eu acho Então, que... é muito empenho, muita dedicação de Isso, tempo, e constância. energia, Constância, constância, eu acho. estudo, É isso aí. né? É isso que a gente está fazendo aí. Constância. Então, muito Estamos em obrigada. frente. Nada, Obrigado. nada.